Antes de passar para o pastor, vou deixar aqui Salmo 46, o primeiro, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Também vou deixar aqui os 10, que diz assim: Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus, né, pela vitória do pastor Samuel e da irmã Camila, né? Que eles dois estão muito felizes pela grande vitória que eles tiveram, né? E já passo para o pastor. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Povo de Deus, antes de entrar na palavra de Deus, foram pedidos aquilo que nós orássemos pela família de Adriana. Adriana faleceu com 36 anos de idade, com uma dor de cabeça que deu. Imagina só, que a gente não somos nada não, gente. 36 anos, uma pessoa, praticamente uma pessoa de saúde, andava assim, pilotando moto, passava lá junto à minha casa, falava com a gente, e de repente, uma dor de cabeça, de repente, faleceu. E hoje era o dia do seu aniversário. Morreu no dia do seu aniversário. Que coisa, né? Então a gente vai, no final do trabalho, a gente vai orar por essa família, que ela deixou filhos, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora que nós vamos partir desse mundo. Cada um que se prepare, que sirva de lições, né? Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa diz assim: fulano está velho, está de idade, está perto, o fruto está maduro. Está não. Às vezes a gente vê cada fruto maduro aí, vai hoje, vai não, vai amanhã, vai não. Apesar que não sei, 80, chega a 90 anos, ele não vai. E os jovens estão indo aí, né? Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus que nós lemos aqui, né? Vou colocar. Eu vou falar nessa noite de um homem que pouco falavam. O nome dele é Nimrod. Nimrod. A Bíblia diz aqui no capítulo 10 e o versículo de número 6: e os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, versículo 7, são Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Versículo 8: e Cuxi gerou a Nimrod. Eis que começou a ser poderoso na terra. Vamos lá. A Bíblia registra que antes, nos dias anteriores ao dilúvio, o mundo estava cheio de violências. As nações estavam corrompidas. Muitos que estavam ali na superfície da terra não queriam saber de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele fala: assim como foi nos tempos de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. E como era nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo de Noé, bebia, casava, estava sem casamento, ninguém tinha compromisso com nada. E a Bíblia diz que toda a terra se corrompeu.
Imagine, a corrupção foi total. Mas o que me chama a atenção aqui na palavra de Deus, no capítulo de número 6 de Gênesis, e o versículo de número 9, expressão as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que me chama a atenção é esse versículo 9. Noé era um varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Imagina só, você conviver no mundo da corrupção, aonde as pessoas não querem saber de Jesus, aonde o povo estava totalmente afastado de Deus, a prostituição estava tomando conta, o pecado da idolatria, no mundo corrupto, difícil de viver, mas no meio de um povo corrupto, no meio daquela sociedade, existia um homem por nome de Noé, e a Bíblia diz que ele era justo, reto e temente a Deus. Era um homem que andava com Deus no mundo da corrupção. Porque tem gente que muitas vezes ele é fiel aqui na igreja, mas quando está com os amigos lá fora, porque os amigos estão fazendo isso, estão brincando daquilo, estão brincando de outras coisas, aí muitas vezes cai na brincadeira. Cuidado, assim como foi no tempo de Noé, esse mundo de hoje está assim da mesma forma. Então nos diz a palavra de Deus que Noé se manteve justo diante de uma geração corrupta. E a Bíblia nos diz que Deus destruiu aquela nação com a água do dilúvio. 40 dias e 40 noites a água choveu sobre a terra, e 150 dias prevaleceram as águas do dilúvio sobre a superfície da terra. Morreram todos os animais morreram, os animais que viviam na terra, porque os animais do mar não podiam morrer, porque já eram animais do mar. A baleia, o tubarão, esses não morreram, escaparam. Mas todos os animais da superfície da terra morreram. Agora nós podemos observar que no meio dessa nação Deus se lembrou de Noé. Deus salvou Noé, a sua esposa, os 3 filhos e também as suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas. Então vamos lá, vamos repetir mais uma vez quem foi os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Já decoraram esse nome? Sem, Cã e Jafé. Eu acho que dos 3 nomes, mais bonito é o Jafé, né? Porque Sem, né? Sem. Então, Cã não é bem, não acho muito bonitão. Mas é sobre Cã que nós vamos falar um pouco. Porque Cã era filho de Noé. E nos diz a palavra de Deus que quando Noé saiu da arca, nos diz a palavra que Cã
no capítulo 9, versículo 22, e viu Cã. Vamos fazer o seguinte, 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou a vinha, e bebeu do vinho bebedouro, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, no termo de seu pai, e fez-lhe saber ambos seus irmãos. Primeiro ponto, não foi uma boa atitude de Cã, porque no momento em que Cã viu seu pai, que estava embriagado, estava despido, ele mesmo podia pegar um cobertor e ali cumprir a nudez do seu pai. Mas Cã, em vez de fazer isso, ele fez saber a Sem e a Jafé. Ou seja, uma coisa que Cã podia resolver, eles foram falar para os irmãos fora: cuidado, aquilo que você pode fazer, faça. Não é obrigado a fazer uma propaganda negativa das pessoas. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que Noé era um varão justo, reto. Noé era fiel a Deus. E pelo fato de ele se embriagar com o suco da uva, não quer dizer que isto aí diminuiu o seu caráter, não. Ele permaneceu um Noé que andava com Deus. Mas Noé se embriagou-se, mas a unção de Deus estava na vida de Noé. Noé andava com Deus. Sendo que ele cometeu esse fato muitas vezes na inocência, que qualquer um de nós, se nós pegar o suco da uva, sem mistura nenhuma, e começar a beber, nós também ficamos embriagados. E aqui nós podemos observar que Cã, em vez de fazer o seu papel de filho, não fez. Ele passou para os outros dois irmãos. Aí foram lá e cumpriram no dentro do seu pai. Agora, nos diz a palavra de Deus que esse Cã gerou um filho. E o nome dele era Cuxi. E Cuxi gerou a Nirode. Nirode era o bisneto de Noé. É para vocês entendermos um pouquinho mais. Eu comecei falando sobre Noé, seu filho Cã, seu neto Cuxi e seu bisneto Nirode. Nirode veio de uma família boa, veio da família de um homem que andava com Deus. Agora imagine só, versículo 8: e Cuxi gerou a Nirode, e este começou a ser poderoso na terra. Veja o perfil de Nirode. Ele começou a ser um homem poderoso, ele começou a ser um homem respeitado sobre a face da terra. E diz mais a palavra no versículo 9: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Eleque, e Acade, Calné, na terra de Siná. Veja, mas o princípio do seu reinado foi Babel. O versículo, capítulo número 11, versículo 1: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do
do Oriente acharam o vale na terra vicinal e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esta ideia aqui, vamos se juntar todo mundo junto, e vamos edificar uma torre cujo cume toque nos céus. Olha, vamos fazer isso. O projeto era bom, aparentemente bom. Mas tem uma coisa: esse projeto saiu da boca de Nimrod. Ele foi o responsável, que ele dominava Babel, essa cidade de Babel. Então, ele começou a conversar com os outros, porque ele era o poderoso diante do Senhor. Mas tem uma coisa: muitas vezes a pessoa pode ser poderoso, muitas vezes a pessoa pode ter status, ter projetos, mas não significa que aquele projeto daquela pessoa tão poderoso está sendo aprovado por Deus. Muitas vezes o orgulho prevalece no coração do homem. Ah, se eu não fazer isso, não vai à frente. Nós não somos nada. Deus é dono de tudo. Glória a Deus. Agora a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando fala aqui, quando Deus quando Noé sai da arca, Deus disse assim: crescei abundantemente a terra, frutificai, multiplicai-vos. Essa era a ordenância de Deus. Quando Noé saiu da arca, disse: olha, crescei e multiplicai. E o projeto de Nimrod era: olha, não vamos ficar em toda a terra, vamos ficar somente aqui. Nem todas as coisas em que o homem ele planeja não significa que Deus está provando. Aí vê só o que diz a Bíblia: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Versículo 6 do capítulo 11. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá mais restrição para tudo que eles tentarem fazer. Ou seja, Deus estava dizendo: o povo está sendo um. O meu projeto é que a nação crescesse, que a terra toda fosse inteira. E aparece esse homem, por nome de Nimrod, querendo inverter as coisas. Aí nos diz a palavra, versículo 7: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O negócio só vai para frente se todos falarem a mesma língua, se
todos falarem a mesma língua, como Deus quer que seja falado, o negócio anda. Mas quando existe aqui diversas línguas para fazer um propósito, não vai à frente. Aqui se fala concordância. Quando Nirodes viu que todos ali eram por ele, quis fazer o projeto dele, Deus disse: eu vou confundir a língua. Eu quero ver se esse negócio vai para frente. Imagine cada um falando uma opinião, nada vai para frente. E isso aí tem destruído ministério, tem destruído família, porque família é projeto de Deus, mas todo tem que falar a mesma língua, todo tem que entrar em concordância. O projeto de Nirodes não foi à frente. Tudo que Nirodes pensou em fazer não foi à frente, porque ele se achou poderoso, achou no direito de fazer aquilo que ele pensava que podia fazer. Mas tudo quanto a gente for fazer, se não for da vontade do Senhor, a gente não pode fazer. Tudo tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Versículo 9: por isso se chamou o seu nome, o nome daquela torre que fizeram, daquele projeto de Nirodes, Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Veja só, a palavra Babel é uma palavra no hebraico que significa confusão. Não tem como o negócio ir à frente se tiver essa palavra no meio, confusão. Não tem família que fique em pé, não tem igreja que fique em pé, não tem nada que fique em pé, não tem nada que dure para sempre, se o negócio estiver em confusão. Mas se Nirodes tivesse ouvido a voz do Senhor, porque Nirodes era um poderoso caçador diante do Senhor, se o projeto de Deus era espalhar o povo sobre toda a terra, se Nirodes ele fizesse isso, ele estava diante da vontade de Deus. Mas Nirodes não quis espalhar sobre a terra. Nirodes apenas quis juntar em um lugar só. Mas o projeto de Deus não mudou. Porque nós encontramos aqui no versículo 9 que o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Se o homem pensar que vai fazer o projeto da maneira dele, Deus muda a situação, Deus causa confusão, rebuliço, mas Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir. A vontade de Deus não era ficar somente ali, a vontade de Deus era espalhar sobre toda a terra. E aqui nós encontramos aqui que o propósito de Deus não mudou. Ele podia ser poderoso na terra, mas o poderoso maior se chama Jesus de Nazaré. Quantas vezes as pessoas querem ser poderoso aqui na terra? Muitas vezes o orgulho prevalece no coração. Eu sou poderoso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, minha gente. A gente, se não estivermos aqui, olha, dentro das Escrituras, fazendo tudo de acordo com a vontade dele, aí sim, aí nós podemos
fazer os projetos se for da vontade de Deus. Jesus, ele falou: sem mim vocês nada podeis fazer. Eu sou um eterno dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E Nimrod, como ele se viu poderoso, um homem poderoso, ele se achou que ele podia fazer o que quisesse. Mas o plano dele, o projeto dele não foi à frente. É necessário que nós diminuímos cada vez mais, para que ele apareça. Se a gente não diminuir, a gente não quer que Jesus apareça na nossa vida. Imagine se Nimrod tomasse o exemplo do seu bisavô. Imagine se Nimrod tomasse o exemplo do seu bisavô. Meu bisavô, ele era justo diante de Deus, e eu vou querer ser feito ele, eu vou ser justo também. Mas Nimrod foi muito contrário. Nimrod, ele quis ser o poderoso. Cuidado, seja sempre servo do Senhor. Deixa ele crescer. Se alguém tem um dom espiritual, não vá dizer: eu tenho esse dom e os outros têm inveja de mim porque eu tenho esse dom. Não se sinta privilegiado quando você orar pelo doente e o doente ser curado. Eu fui lá, fiz oração e o doente foi curado. Gente, o homem nessa terra não faz nada, quem faz tudo é Deus. Vamos acabar com esse negócio. Fulano de tal ali, ó, ele fez uma oração ali que o paralítico levantou. Ele não fez nada, quem fez foi Deus. Nós temos que colocar na nossa cabeça isso. O grande é Deus, só quem faz é Deus. Deus, ele pode se utilizar se uma criança dessa colocar a mão no enfermo, o enfermo ser curado na hora, porque quem faz é Deus. O que é que nós podemos fazer? Nós somos servos do Senhor. Eu posso orar, mas a resposta só quem pode dar é Deus. Se Nimrod pensasse dessa forma, ele ia esperar a resposta de Deus, mas ele quis fazer o que quis, e acabou os projetos deles não indo à frente. Amém? Vamos ficar de pé. 9h vamos terminarmos, mas como eu havia prometido, vamos orar pela família enlutada da nossa amiga Adriana. Foi-se embora tão cedo, né? 36 anos de idade. Deixou filhos, filhas. Acho que ela tem 3 filhos, né? E vamos agradecer ao Senhor também nessa noite. Amém? E a senhora: Senhor Deus eterno, Pai das misericórdias, Senhor, meu Deus, eu te apresento, Senhor, a família, Senhor, de Adriana, Senhor, os seus filhos, Senhor, suas filhas, Senhor, que nessa noite, Senhor Espírito Santo, eles estão vivendo, Senhor, os seus piores dias, Senhor, porque hoje, Senhor, elas não têm mais a companhia da sua mãe que lutou, foi uma guerreira. Hoje, Senhor, esses filhos estão órfãos, Senhor, pela ausência de sua mãe, Senhor. Senhor, nesta oração nós te pedimos, Senhor, cuida dessa família, cuida dos filhos dela, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha acalmar cada coração, Senhor. Passa o bálsamo, Senhor Espírito Santo. Alivia, Senhor, a angústia, a tristeza, Senhor,
da alma, Senhor, de sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, Senhor. Meu Deus, eu te peço também, Senhor, nessa noite, leva-nos em paz para a nossa casa, nos dê livramento, Senhor, abençoa a nossa vida, Senhor, livre-nos do mal, Senhor. Meu Deus, que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento de amor, de comunhão entre os irmãos, Senhor. Nos conceda uma noite feliz e um bom descanso na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos.